palavra que Deus colocou no meu coração no início de dezembro foi que 2025 seria o ano do sobrenatural. No ano do sobrenatural, eu creio que coisas extraordinárias vão acontecer nas nossas vidas, mas é claro que para que nós possamos viver o sobrenatural, nós precisamos estar preparados para viver o sobrenatural. Vamos ao texto bíblico de hoje, está lá em Ruth, um texto bem conhecido, capítulo 1, dos versos 1 ao 6, se você puder e tiver com a sua Bíblia, abra, se não acompanhe aqui no telão. O texto bíblico diz assim, sobe um pouquinho aí, isso, por favor. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e os seus 2 filhos, foi viver algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque e a sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas noras para a sua terra. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar e agradecer em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações através da tua santa palavra. Assim nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus, e todos digam amém. Vamos entender esse texto em nome de Jesus. Esse texto bíblico, na verdade, narra a história de uma família que decide sair e fazer um movimento por conta de uma grande crise, uma crise de fome. Eles decidem fazer um movimento, sair da sua cidade, do seu país e ir para um outro país. Um movimento por conta da fome, por conta de uma crise que tinha assolado toda a terra dessa família. Mas é bem importante salientar que essa fome ela não veio por acaso. Essa fome não aconteceu por acaso. Na verdade, essa fome foi fruto de desobediência do povo. Ou seja, o povo desobedece às leis do Senhor e Deus permite com que uma crise de fome assolasse aquela região. Esse texto aqui ele foi narrado num tempo intitulado como o tempo dos juízes. Nós estudamos no Evolução Diária o livro dos juízes. Quem estudou comigo o livro de juízes? Quem estudou vai entender, vai ficar um pouco mais fácil. Esse tempo ele foi marcado por alguns ciclos de padrões repetitivos, porém extremamente negativos. Não foram ciclos positivos, foram ciclos repetitivos e negativos. O ciclo no tempo dos juízes começava assim. O povo começava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, eram desobedientes às leis do Senhor, e eles iam se aprofundando no que era mal, iam se aprofundando nos seus pecados, principalmente na questão da idolatria. A idolatria, na verdade, era uma cultura, em países e povos pagãos, e isso desagradava muito o coração de Deus. Eles já não queriam mais nada com Deus. O povo de Deus já não estava mais interessado nas coisas de Deus, e por isso eles eram entregues à sua própria sorte. Olha só que interessante, entregues à sua própria sorte. Ou seja, a partir do momento que o povo de Deus não quer nada com Deus, eles perdem a proteção e a provisão de Deus. Quando o povo de Deus se distancia das coisas do Senhor, eles ficam entregues à própria sorte, ou seja, não estão mais debaixo da provisão e nem da proteção do Senhor. E foi exatamente o que aconteceu nesse ciclo de juízes, ou seja, o Senhor agora não era mais a provisão e nem a proteção deles. E por isso eles passam a colher frutos negativos das suas próprias escolhas. Ou seja, o que eles estavam colhendo foram frutos daquilo que eles mesmos escolheram. E nesse período eles vão viver debaixo de fome, de desgraça e de muitas incertezas. Não tinha nada certo. A única certeza é que tinha muita fome, muita desgraça, muita assolação, muita coisa ruim no meio do povo. Só que em determinado momento surgia um crente que tinha uma consciência espiritual diferente e começava a clamar a Deus por livramento. Deus, como sempre, foi misericordioso e Ele sempre espera que o seu povo clame, pedindo, rogando a sua misericórdia. Alguém levanta em oração e Deus levanta um juiz. Um juiz, na verdade, nada mais era do que um líder espiritual. Uma pessoa que vinha para cuidar e orientar o povo debaixo das leis espirituais. Agora, quando o líder ele morria, o povo voltava novamente ao mesmo ciclo. Então, enquanto o juiz, esse líder levantado por Deus, era vivo, o povo andava debaixo da mão de Deus, da proteção de Deus, da provisão de Deus, mas o juiz morria e o ciclo começava novamente. E assim eles vão viver por muitos e muitos e muitos anos. E aí, por conta dessa fome, um homem de Belém, da cidade da região de Judá, ele pega a sua mulher, pega os seus 2 filhos e sai para morar num país chamado Moabe. Moabe era uma terra vizinha,
uma terra vizinha, um país vizinho. Uma viagem de aproximadamente 80 quilômetros, uma viagem de 80 quilômetros. Uma terra pagã que carregava consigo o fruto de pecado, o pecado de incesto. Olha só que interessante, Moabe, como o próprio nome diz, era o fruto geracional de um dos filhos da filha de Ló. Ou seja, a filha de Ló, a Bíblia diz que as duas filhas embebedam o pai, eles embebedaram o pai, tiveram relações com o próprio pai, ambas engravidaram, a mais velha deu à luz a um filho chamado Moabe, príncipe dos moabitas, e a mais nova deu à luz a um outro filho chamado Ben-Ami, príncipe dos amonitas, o que mais adiante eles se tornariam grandes inimigos do povo hebreu. Olha só o desenrolar da história. Ambos os povos aqui eram conhecidos como povos pagãos que adoravam a vários deuses. Os moabitas adoravam a um deus, o principal deus dos moabitas era Quemos. E Quemos, na verdade, era representado por um homem com uma cabeça de touro. E Quemos, ele tinha uma criança no colo. E esse deus, ele recebia como oferta crianças recém-nascidas queimadas em holocaustos. Ou seja, a maneira de você agradar a Quemos, pedir algo e ele conceder, era entregando uma criança em holocausto para ele. Então eram oferecidos sacrifícios de crianças vivas ao deus Quemos. E olha só, o povo de Deus está fazendo uma viagem, fazendo um movimento, saindo de Belém. Belém era conhecido como a casa do pão, o lugar que tem a provisão de Deus, porque foi assolado por um tempo de fome essa causada pela desobediência do povo. E vai morar numa terra estrangeira, onde o principal Deus pede crianças recém-nascidas para entregar como oferta em sacrifício vivo àquele Deus. Ou seja, resumindo tudo até aqui, por conta da desobediência, esse povo foi assolado por fome. Uma grande fome acontece em Israel. Por conta da fome, um homem, com a sua mulher e os seus 2 filhos, decidem fazer um movimento sem a direção de Deus. Decidem sair da sua casa e ir para uma terra pagã chamada Moabe. Eles decidem fazer um caminho sem a direção. E mais adiante, eles vão encontrar crises e tragédias. Olha só que interessante, quando nós fazemos os caminhos sem a direção de Deus, a tendência não é encontrar luz. Salmo 119, 105 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Então, todas as vezes que nós caminhamos de acordo com a palavra de Deus, nós vamos encontrar o nosso destino profético, como o pastor Fernando sempre diz aqui, vamos encontrar a luz para o nosso caminho. Mas quando nós resolvemos caminhar segundo a nossa própria direção, segundo a nossa própria vontade, esse caminho redunda em crises e tragédias. Eles saem de Belém, a casa do pão, a casa da provisão de Deus, e vão para uma cidade pagã. Belém era a cidade de Davi, rei cuja a linhagem apontaria já para o Messias prometido, para Jesus. Belém foi a cidade onde Jesus, o pão vivo, o pão que desceu do céu, que Deus enviou do céu, nasceu ali naquela cidade. João 6,35 diz, Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. O que significa pão na Bíblia, gente? Pão, na verdade, é sustento, provisão e vida. Repete comigo. Pão é sustento, provisão e vida. No contexto histórico aqui, em Belém, uma terra agrícola, pão significava que a terra era fértil. Ou seja, na terra da provisão, na terra da fertilidade, famosa pela produção de grãos e cereais, essenciais para a fabricação do pão, Belém, o lugar onde Elimeleque tira a sua família, a casa do pão. No contexto bíblico, cidade de Davi, cidade de Jesus, uma cidade muito conhecida. E no contexto espiritual, o lugar da provisão do Senhor. Belém era um lugar onde Deus manifestava o seu poder, onde Deus derramava ali a sua unção e a provisão do céu para a vida do seu povo. E foi justamente desse lugar que Elimeleque decide sair com toda a sua família. Aí depois de grandes tragédias, a viúva de Elimeleque e a sua nora decidem voltar para o óbvio. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Era óbvio que na terra do pão não ia faltar pão para sempre. Era óbvio que o lugar onde Deus manifestava o seu poder e a sua graça não ia ser assolado pela fome e pela crise o tempo inteiro. Faltou pão porque o povo estava em desobediência. Isso vai me fazer lembrar aqui o que diz lá em Êxodo 16, quando Deus tira o povo do Egito. Deus faz uma retirada, tira o povo dele da escravidão. E Deus ele vai lançar esse povo pelo deserto. Mas no deserto, Deus faz faltar o pão. Deus permite com que não tenha pão para comer. E aqui, na verdade, Deus estava ensinando que Deus é o Deus da provisão. Ele deixa faltar o pão, mas depois ele vai dar o pão. E a lição que ele queria ensinar para o povo é o seguinte: Deus deixa faltar, porque ele quer ensinar que ele é o Deus da provisão, para que o povo não ache que as coisas vão acontecer pela força do seu próprio braço. Então Deus aqui deixa faltar o pão, Deus dá o pão, para que as pessoas voltem o coração para Deus. Em Belém, foi literalmente a mesma história.
Deus permite com que a fome assole aquele povo por conta da desobediência, para que o povo pudesse voltar o coração para Deus. Deus permitiu a dor, Deus permitiu o sofrimento, Deus permitiu a dificuldade, para que o povo entendesse, né, que eles estavam afastados de Deus, e tudo que Deus queria era que eles clamassem pela misericórdia. Porque se eles clamam pela misericórdia, Deus envia um juiz, um libertador, e liberaria o povo daquele ciclo de desgraça. Falta pão também em Belém. A casa do pão faltou pão. Deus permite uma crise, porque Deus queria ajustar as coisas com o seu povo. E muitas vezes Deus permite com que algumas lutas e dificuldades aconteçam na minha e na sua vida, porque Deus quer ajustar algumas coisas. Algumas coisas que ao longo do caminho começam a se desajustar, começam a se desalinhar, algumas coisas que começam a sair da direção e do prumo, e aí Deus ele tira a mão um pouquinho, para que você volte a andar uma vida alinhada com Deus, alinhada com a palavra de Deus. Então aqui Deus permite a fome, porque Deus queria trazer o povo a um alinhamento espiritual, trazer o povo de volta à presença de Deus. Então essa falta de pão tinha um motivo específico, era trazer um ajuste entre Deus e o povo. No versículo 6, que nós acabamos de ler, diz assim: quando Noemi soube em Moabe, na terra pagã, que o Senhor veio em auxílio do seu povo. Gente, o Senhor vir em auxílio do povo é o óbvio. Deus devolver pão para Belém seria o movimento óbvio. O grande problema é que as pessoas não entendem o movimento de Deus, e Deus não trabalha na completude. Nós ficamos esperando Deus se manifestar de uma forma só de maneira teofânica, de maneira complexa. E Deus ele se manifesta no óbvio. Fala para o crente que está do seu lado: Deus, ele fala e se manifesta no óbvio. Aí o texto vai dizer: quando Noemi soube que em Moabe o Senhor vem em auxílio do seu povo, o que era óbvio, sim ou não? Dando-lhe alimento, ela então decidiu voltar para a sua terra. Ela decidiu voltar para o óbvio. Ela decidiu voltar para a terra de onde ela nunca deveria ter saído. Só que, olha só, gente, essa história. Fugindo de uma crise, essa família tem um encontro com a desgraça e com a tragédia. Fugindo da crise, eles encontram desgraça e tragédia. E quando nós nos movemos sem a direção de Deus, nós ficamos vulneráveis, diga vulneráveis, ao invés de crise, aquilo que é crise, poxa, uma crise, está passando por uma crise, mas a crise sem a direção de Deus pode se tornar algo muito maior, pode se tornar uma tragédia, pode se tornar uma grande desgraça. Então, não dê nenhum passo, fala para a pessoa que está do seu lado, não dê nenhum passo sem a direção de Deus, em nome de Jesus. A gente precisa tomar muito cuidado, sabe por quê? Muito cuidado com cada movimento que a gente dá, porque cada movimento ele tem que ser certeiro. Porque os nossos movimentos ele tem o poder de nos levar para o sucesso, como também tem o poder de nos levar para uma vida de fracasso. Cada movimento que a gente dá, esse movimento, esse passo que a gente dá, mesmo que seja em direção ao futuro, ele pode nos levar ao que redunda em sucesso ou a um fracasso. Tá bom, então eu fiz toda uma introdução aqui, para a gente entrar na ministração de hoje. Eu quero que você entenda o texto. Nós estamos prestes a adentrar um próximo ano. Amém ou não amém? Faltam 2 dias para a gente encerrar um ano. Encerrar um ano significa encerrar um ciclo. Essa virada de calendário não é apenas uma virada de calendário. Essa virada de calendário não é apenas um símbolo que está acabando um ano e começando um outro ano. A Bíblia diz que Deus, ele inicia e encerra ciclos nas nossas vidas. Ou seja, a todo momento Deus está criando novos ciclos. Gênesis capítulo 1, versículo 14 diz assim: e disse Deus, haja luz no firmamento do céu para separar o dia da noite, e sirvam a luz de sinal para marcar estações, dias e anos. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus, ele está nos fazendo entender que os ciclos são como sinais de Deus para marcar um tempo novo na nossa vida. Os ciclos, a virada do calendário, é um sinal de Deus dizendo: ó, esse ano acabou, você vai começar o próximo, e você agora tem uma oportunidade de começar fazendo da maneira correta. Você agora tem a oportunidade de viver um ano novo, um tempo novo, debaixo de uma nova motivação. Na verdade, Deus ele cria vários ciclos nas nossas vidas. O dia, por exemplo, o dia e a noite são ciclos. Quando muitas vezes nós vamos dormir chateados com uma situação, e nós precisamos entender que a cada dia Deus está renovando a esperança dentro do nosso coração. O acordar no dia seguinte é um novo ciclo, é Deus dizendo: meu filho, o que passou ontem foi ontem, hoje é um novo dia. No passado, você não pode mais voltar para resolver, mas daqui para frente você tem a condição de fazer algo novo.
Então, quando um ano encerra, na verdade é Deus deixando claro que um novo ciclo está começando para mim e para você. E olha que interessante, Noemi e a sua nora, Ruth, elas estavam encerrando um ciclo para iniciar um novo ciclo. Aqui, o ciclo a qual elas estavam vivendo não foi um ciclo dos melhores. Na verdade, foi um grande desastre. Agora, preste atenção. Tudo começou com uma, crise. Uma crise por conta da fome, não foi isso? E aí, no meio do caminho, se torna em desgraça e tragédia. Mas aquilo que começa em crise, desgraça e tragédia, termina debaixo do favor de Deus. A história termina dizendo que o resgatador, Boaz, se casa com Ruth e cuida de Noemi. Então, aquilo que começou debaixo de tragédia, de crise, de fome, termina debaixo de uma grande bênção da parte de Deus. Mas uma coisa, nós precisamos entender. Um novo ciclo, ele só é novo quando você aprende a encerrar o ciclo anterior corretamente. Aqui, na verdade, é o grande cerne da nossa ministração. Um novo ciclo só é novo quando você aprende a encerrar o ciclo velho corretamente. Entenda isso, buscar coisas novas, sem encerrar coisas velhas, só vai te trazer um resultado ainda mais pesado. Iniciar uma coisa nova, mas guardando coisa velha no coração, o resultado é peso, ainda mais pesado. Pelo fato de você não ter encerrado corretamente as coisas velhas, antes de ter entrado num novo ciclo. Nós estamos entrando num novo ciclo. Como igreja, nós estamos debaixo de uma palavra profética, o ano do sobrenatural. Mas para entrar e viver o sobrenatural, nós vamos precisar encerrar corretamente o ciclo que nós estamos hoje. Então, algumas coisas vão ter que ser deixadas para trás. Hábitos, atitudes, pensamentos, crenças, costumes, para que você possa, então, em nome de Jesus, ir para o próximo ciclo e ser, então, bem sucedido. Quando você não encerra o ciclo velho, você traz o velho para o novo. Você está entendendo isso? Quando você não encerra o velho, você acaba trazendo o resquício do velho para o novo. E o novo, ao invés de ser novo, se torna um peso. Para ser novo, tem que ser tudo novo. Aquilo que é velho fica para trás. E o novo você traz para a sua vida. Então, para viver o novo, é preciso encerrar o velho. Olha o que diz em Lucas 5,36. Texto muito conhecido. Então Jesus lhe contou essa parábola. Ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se você fizer, vai estragar toda a roupa. Além de que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, porque se assim o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas vão estragar. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha nova. Fala para o crente do seu lado, vinho novo, vasilha nova. Vou ser bem direto com você, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Está acordado aí? Dá uma glória a Deus. Eu vou ser bem direto com você. Jesus aqui está ensinando para os seus discípulos sobre a necessidade de se preparar para o novo. Aqui Jesus está dizendo o seguinte: meus filhos, o que vocês vão viver agora é tudo novo, o que vocês viveram até aqui vai ficar no passado, a partir de mim uma nova história começa. Ou seja, um novo ciclo começa na vida de vocês. E Jesus estava ensinando o seguinte para os discípulos: mudança de ciclo requer um coração e uma mente renovada. Mudanças de ciclos requerem um novo coração e uma nova mente, agora renovada. Mudanças de ciclos requerem deixar para trás velhos hábitos, requer deixar para trás velhas crenças, vai ter que deixar para trás atitudes. Por quê? Essas atitudes, essas crenças, esses hábitos, essa mentalidade de derrota não vai suportar o que Deus tem de novo para você. Para você entrar no sobrenatural com a mente pequena, com a mente de derrotado, com a mente de fracassado, você não vai conseguir acessar o novo. E por que é importante entender isso? Gente, as coisas de Deus, elas funcionam assim. Deus, ele não faz nada novo sem antes encerrar um ciclo velho. Entenda isso em nome de Jesus. Para de ficar, Deus, faz algo novo na minha vida. Aí Deus responde para você, tá bom? Primeiro encerra o ciclo velho, que eu já preparo o novo para você. Fala para a pessoa que está do seu lado, prega para ele, para Deus preparar o novo, você primeiro encerra com o velho. Encerra o velho, que Deus prepara o novo. Está entendendo isso em nome de Jesus?
Tá bom, pastor, mostra isso na Bíblia. Vou te explicar na Bíblia. Você quer Bíblia? Vamos para a Bíblia então, em nome de Jesus. Lá, quando Deus tira o povo da escravidão, conduz esse povo no deserto, 430 anos de escravidão, 430 anos na condição de escravos, mentalidade de escravos. Era uma geração que nascia, mentalidade de escravo, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Aí Deus, Ele promete para esses escravos uma terra. Deus promete para esse povo uma terra de governo, uma terra que mana leite e... Mas Deus conduz esse povo pelo deserto. E Deus vai conduzir pelo caminho mais difícil, diga, caminho mais difícil. Agora, por que Deus conduz o povo pelo caminho mais difícil? Na verdade, aqui, Deus não conduz pelo mais difícil, porque Deus queria dificultar a vida do povo, não é isso. Na verdade, o caminho mais difícil era o caminho do livramento. Então, Deus, Ele estava fazendo o quê? Deus, Ele estava fazendo com que o povo desse uma volta, para que eles não passassem por meio de terras habitadas e não tivessem que enfrentar povos já estabelecidos. Porque aqueles povos estabelecidos iam literalmente destruir o povo de Deus, porque eles ainda estavam muito vulneráveis e muito, muito fracos. Eles não tinham poder militar, bélico, não tinha força para enfrentar a batalha. Aí durante esse caminho no deserto, Deus percebe que o povo estava contaminado com uma cultura, contaminado com uma mentalidade, contaminado pelo Egito. E diante dessa mentalidade, Deus não poderia dar a eles uma terra abençoada, onde eles iam governar. Porque, olha só, gente, eles não tinham mentalidade de governo, eles tinham mentalidade de escravo. A terra prometida era uma terra de acesso, que era para todos aqueles que saíram do Egito. Mas, infelizmente, eles não queriam mudar a mentalidade para acessar o novo ciclo. Para uma terra de governo, entenda bem, escravo não pode entrar. Em terra de governo, escravo não entra. E por uma série de acontecimentos, pelo pecado, pela desobediência, Deus disse ao povo: vocês só vão entrar na terra quando o último escravo morrer. Olha o que Deus disse aqui, ó. Já que eu não consigo mudar a mentalidade de vocês, os escravos, aqueles que ainda estão presos no ciclo do Egito, esses não podem acessar a terra prometida. Porque como você vai acessar uma terra de governo se você tem a mente de escravo? Todas as vezes que esse povo passava por um aperto, por uma dificuldade, eles clamavam pela cebola do Egito. Eles lembravam dos legumes que eles tinham no Egito. Ou seja, esse povo ainda estava enraizado no Egito. Era Deus fazendo milagre, abrindo o mar, pegando o poço de água amarga, transformando em água potável, levando para o oásis no meio do deserto. Era Deus fazendo milagre e o povo, Egito, cebola. E aquele povo estava ainda enraizado no ciclo anterior. E Deus estava tentando ensinar para eles: meus filhos, vocês precisam se desvincular desse ciclo. Eu já preparei algo novo para vocês, eu quero que você viva o novo. Mas enquanto você estiver enraizado no Egito, eu não posso colocar vocês na terra prometida. E uma viagem que era para durar alguns anos, vão durar longos e longos e longos e longos anos. E Deus disse: só vai entrar na terra quando o último escravo morrer. Ou seja, todos aqueles que foram escravos no Egito não vão poder pisar na terra prometida, porque eles ainda estavam presos no ciclo anterior. Eles só poderiam entrar na terra quando o último escravo morresse. Ou seja, aqui era Deus ensinando que ele precisava encerrar um ciclo para então iniciar um novo ciclo. Só vai entrar quem nasceu aqui. Quem nasceu no Egito não entra na terra prometida. Olha como Deus nos ensina de maneira simples e objetiva na palavra. Somente quando o povo estava descontaminado da mente da escravidão, foi que Deus pôde dar acesso que o povo tanto queria. Somente quando o povo estava liberto do ciclo anterior, foi que Deus pôde dar acesso ao novo ciclo que Deus já tinha prometido. Ou seja, precisa encerrar um ciclo para iniciar o outro. E foi dessa mesma maneira que Noemi voltou da terra de Moabe. Um período extenso de dor, um período extenso de sofrimento, que estava acabando, estava ficando para trás. Sim, eles fizeram um caminho sem a direção de Deus. Eles, para se libertar da miséria, encontraram desgraça e muito sofrimento. Foi morte e problemas e situações desastrosas, mas o ciclo estava encerrando. O ciclo ruim na vida daquelas mulheres estava encerrando. O movimento sem a direção de Deus fez com que aquela família colhesse frutos desastrosos. Mas toda colheita tem um fim. E aquela colheita ruim havia se encerrado.
O ciclo havia se findado. A volta de Noemi e Ruth vai ficar marcada agora por um novo ciclo. Diga, um novo ciclo. O capítulo 1, verso 22 diz: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Ou seja, eles encerram um ciclo e voltam para Belém no início de um novo ciclo. Como foi que eles saíram de Belém? O que estava faltando em Belém? Comida, fome, diga fome, tinha fome. E quando eles chegam, eles encontram o quê? Um novo ciclo. Agora era a época da colheita, época de fartura. Eles chegam de volta a Belém. Belém era conhecido como a casa do quê mesmo, gente? A casa do pão, diga, a casa do pão. E eles chegam na casa do pão no início da colheita, onde tinha pão e fartura. A colheita, para um povo agrícola, representa o início de uma nova estação, um novo ciclo, um novo tempo. Na antiguidade, o ano ele se abria no início da colheita. Era quando o povo ia colher, o início da colheita marcava um novo ciclo, um novo tempo. Isso já apontava para que um novo tempo estava acontecendo, ou seja, uma nova estação estava chegando na vida do povo. Aquelas mulheres sofreram muito. E tudo sofrimento por conta de um movimento. Preste atenção, um movimento sem a direção de Deus. Isso é importante salientar. O sofrimento se deu porque elas fizeram um movimento sem a direção de Deus. Ambas sofreram pela morte dos seus... Quem morreu? Diga, maridos. Você está na história comigo ou não, gente? Em nome de Jesus. Ambas colheram o fruto da velha estação. Mas ambas agora vão começar a colher o fruto da nova estação. Isso vai me fazer lembrar do Salmo 126, que diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com canto de alegria, trazendo os seus feixes. Olha só, o tempo de chorar, segundo o salmista, chegou ao fim. O tempo da alegria começa. E eu quero declarar: o tempo de chorar chegou ao fim na sua vida, em nome de Jesus. É tempo de alegria para você, para sua casa e para toda a sua família, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Agora seja profeta para o irmão que está do seu lado e diz assim: o tempo está mudando, uma velha estação está encerrando e uma nova estação está começando hoje na sua vida. Você semeou com choro, mas comece a se alegrar, porque o tempo da colheita está chegando na sua vida. 2025, o ano do sobrenatural, vai ser um tempo de colheita farta para a sua vida. Se prepara, porque Deus manda eu te dizer, se você for fiel a Ele, aonde você colocar suas mãos, vai prosperar, o Senhor vai te conceder grande prosperidade, você será colocado por cabeça e não por cauda, o fruto do seu trabalho será abençoado, tem provisão, proteção e abundância do céu para a sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, dá um glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa muito importante. O que eu faço na hora que eu peço para você olhar para a pessoa que está do seu lado, na verdade é para você simplesmente ativar a sua essência profética. E na hora que você olhar para a pessoa, você profetiza, mas profetiza crendo. Porque você está num ambiente profético. E no ambiente profético, ambiente espiritual, preparado para Deus se manifestar, presta bem atenção, nesse ambiente, aquilo que a gente fala se torna decreto. Então, não fica com medinho e nem com vergonhinha de falar. Se o irmão do seu lado não estiver recebendo, você profetiza mais para ele receber em nome de Jesus. Porque não vai entrar o ciclo novo sem receber o novo, em nome de Jesus. Então fala, acorda irmão, em nome de Jesus. Deus está querendo começar algo novo na sua vida. Quer ficar preso no velho, fica sozinho que eu estou indo para a nova estação, em nome de Jesus. Isso. Quer ficar com o velho, fica você. Amém ou não? Vamos para a nova estação em nome de Jesus. Vira para o irmão que está do lado e fala, fica ligado. Você está entrando
no ano do sobrenatural, e no ano do sobrenatural, a colheita vai ser farta, hein? A colheita vai ser farta, hein? Em nome de Jesus. Amém ou não? Eu já recebi isso, viu? Aleluia. Colheita farta no ano do sobrenatural. Agora entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Uma coisa é certa. Só colhe quem planta. Fala para o irmão que está do seu lado. Só colhe quem planta. Vai entender na ministração. Só colhe quem planta. Você precisa entender algumas coisas. Primeira coisa que você precisa entender. Você colhe o que você planta. Não tem mágica. Você colhe o que você... Se você planta saúde, você colhe o quê? Doença? Diga, saúde. Está treinando? Está se alimentando bem? Ó o silêncio da morte aqui. Fala, Jeová. Começa a plantar saúde, ó. O ano de 2025 vai ser um ano marcado pelo óbvio. Diga óbvio. Vai ter saúde quem plantar saúde. É simples assim. Deus me dá saúde. Planta saúde na sua vida. Começa a comer bem. Começa a fazer um treininho. Faz uma caminhadinha. O ano vai ser marcado pelo óbvio, viu? Pode anotar isso aí. O ano de 2025 vai ser marcado pelo óbvio. Pessoas bem-sucedidas vão ser aquelas que vão fazer o óbvio. Que vão entender que na casa do pão é que tem pão. E não vai sair da casa do pão para comer o pão que o diabo amassou em outro lugar. Está entendendo ou não, em nome de Jesus? Quem planta amor, colhe o quê? Você está plantando amor lá no seu casamento? Você tá nutrindo lá amor com a sua varoa, com o seu varão, em nome de Jesus? Hã? Ixi, Jesus do céu. Quem planta amizade, colhe o quê? Quem planta amizade, colhe o quê? Inimizade, né? Você está plantando amizade com os irmãos aí da igreja? Como é que tá? Tá nada, porque eu falo, paga a janta do irmão, não paga. Paga o almoço, nem olha para a cara. Olha só, se você plantar recursos no altar, o Senhor devolve prosperidade. Se você plantar tempo na casa do Senhor, Deus vem com prosperidade sobre a sua vida. É simples, gente, é óbvio. O que você planta é o que você colhe. Quer aprender a lei da semeadura? Primeiro passo, você colhe o que você planta. Segundo, você colhe além do que você planta. Aqui é interessante, porque a Bíblia diz, isso aqui em relação à quantidade. Eu planto 1 e colho a 30, 60 e a 100 vezes mais. Primeiro, o fruto, ele é compatível com a semente. Mas a Bíblia diz que eu colho além do que eu planto. Então, se eu planto 1, eu colho a 30, 60 e 100 vezes mais. Isso eu chamo de colheita potencializada. Colheita multiplicada. E é isso que você vai encontrar no ano do sobrenatural. Colheita potencializada e multiplicada. Agora, também preciso te dizer um negócio. Pastor Vitor sendo Pastor Vitor. Se você não está gostando do que está colhendo, reveja o que você está plantando. Amém? É, pastor, mas o que eu estou colhendo... Então, o que Deus tem para você hoje, para te dizer, é reveja o que você tem plantado na sua própria vida. Terceiro, para colher, você precisa plantar. Fala para o irmão que está do seu lado, para colher, tem que plantar. Essa é a matemática, não muda. A mágica é essa. Você quer colher? Não se canse de plantar. Porque Gálatas 6:9 diz, pois no tempo certo você colherá, se não desanimar. Sabe o que eu vejo? Muita gente planta, desanima e não colhe. Porque o desânimo não te deixa colher. Continua plantando, espera o tempo do Senhor que você vai colher. E se você está plantando, você vai colher e não tem para onde correr. Não desanima não, continua firme em nome de Jesus, amém? Fala para o irmão aí, não desanima. Continua firme em nome de Jesus. Salmo 126 diz, né, que Deus tem visto aquilo que você tem plantado. E tem muita gente plantando debaixo de lágrima. Mas fica tranquilo, que essa conta vai fechar. Amém ou não? O caminho da semeadura é um caminho bem desafiador. Bem desafiador. É um caminho que passa por alguns estágios. Então, todas as vezes que a gente fala em semeadura, nós estamos aqui hoje preparando algo que está por vir. Então, nós vamos começar a semear. Nós já estamos semeando para o próximo ano. Eu já tenho semeado e eu tenho te ensinado a semear para o próximo ano. Ou seja, um novo ciclo vai iniciar e nós precisamos semear de maneira correta. E essa semeadura de maneira correta passa por alguns estágios. Eu vou esmiuçar aqui para você. O primeiro estágio é o estágio da renúncia. Diga renúncia. Sabe o que é renunciar? Renunciar significa abrir mão da semente. Você vai ter que abrir mão de algumas sementes. Você vai ter que abrir mão agora
para ter coisas melhores depois. Eu renuncio uma semente para que Deus me dê frutos mais adiante. Ou seja, eu preciso renunciar algumas coisas. Isso é literalmente o estágio da renúncia. O primeiro estágio é pegar a semente e lançar ela na terra. O segundo estágio é o crer na transformação. Diga, crer na transformação. Ou seja, crer na transformação é entender onde a transformação acontece. E normalmente a transformação não acontece no meio do barulho. Ela acontece no silêncio. Diga, silêncio. Vamos imaginar uma semente. Quando você pega uma semente, quem já plantou alguma coisa aqui na vida? Levanta a mão. Você pega uma semente, você abre um buraquinho na terra, não é isso? Coloca lá e joga uma aguinha. E o que acontece? No outro dia já tem uma árvore dando frutos. É assim ou não? Não, você precisa crer que aquela semente que você lançou vai se transformar numa bela árvore, que vai dar frutos. Então eu pego a minha semente, renuncio ela colocando na terra, e eu deixo ela ali quietinha. Quando você lança uma semente, ela vai ficar na terra, ela vai ficar no escuro, mas entenda uma coisa, é debaixo da terra, e é no escuro, e é no silêncio, que o milagre começa a acontecer. Por isso que eu digo, tem muitas vezes que você tem falado demais, tem estado agitado demais, e Deus nos deu uma direção esse ano da gente ser mais quieto e discreto. Ah, mas eu tenho orado pelo meu marido, mas ele não muda, é aquele cavalo a vida inteira. Ah, eu oro pela minha esposa, mas não faz um arrozinho, é uma reclamação. Na hora que Deus começa a fazer um milagre, mas é que Deus vai fazendo milagre no silêncio. Aí a sua agonia, a sua ansiedade, não deixa Deus trabalhar ao seu favor. É uma ansiedade para ver a árvore dando frutos, mas entenda, a nossa vida é feita por ciclos. Você precisa começar a plantar a semente certa agora. Você quer que seu casamento dê bons frutos? Planta a semente, começa a plantar. Plantou a vida inteira confusão, inimizade, briga, discussão, autoritarismo, um querendo ser melhor do que o outro. Você ainda está colhendo o fruto da estação antiga, crente. Agora você quer mudar, você começa a plantar novas sementes. Agora você vai direcionar a sua vida para aquilo que você quer viver daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. E aí você quer uma transformação na tua casa, e aí Deus começa a mudar. Aí você reclama que a esposa não faz nada. Aí quando a bichinha começa a tentar fazer um arroz, você fala, isso aqui está parecendo um grude. Estragou tudo. Fica quieto, discreto, em nome de Jesus. Fecha a boca, crente. Tem hora que é melhor você ficar quieto. Fala para o irmão, não fala não, deixa isso comigo. Senão você vai arrumar briga aí. Tem hora que é melhor você ficar quietinho. Aí você reclama, o irmão não muda. Aí na hora que o irmão está começando a dar os primeiros sinais, você fala, não, está demorando muito. Aí o irmão volta a ser o que ele era, aí estragou tudo. Aí você matou a semente, desplantou, arrancou com raiz e com tudo. Vira para o crente que está do seu lado e fala assim, quieto e discreto, em nome de Jesus. Lança a semente e aguarda o tempo, fique em silêncio, em nome de Jesus. Porque é no silêncio que o milagre está acontecendo. Terceiro estágio, diga iluminação. Aí, você lançou a semente lá, aí a semente vai passar um tempo quietinha. Teve uma vez, eu lembro que pequenininho eu plantei feijão. Coloquei um feijão lá e ficava no algodão. Todo dia eu falava, mãe, não nasce, mãe. Porque a gente fica inquieto, a gente quer ver o negócio nascer. Aí quando começa a nascer, gente, parece que é uma mágica, vai rápido. Sabe o que acontece? Porque antes dessa semente começar a se transformar, ela vai procurar o caminho da luz. Diga, caminho da luz. É mais ou menos assim, se você plantou, espera, porque a luz vai brilhar. A semente, ela fica ali na terra e ela vai procurar o caminho da luz. A hora que ela enxerga a luz, aí ela começa a dar o primeiro broto. E ela vai sair na terra em direção à luz. Salmo 119, a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Vira para o crente que está do seu lado e fala assim, se você plantou, espera, porque a luz vai brilhar. Aí tem o desenvolvimento. Desenvolvimento é quando a semente ganha forma. A semente começa a ganhar forma. E eu consigo enxergar aos olhos da fé que tem muita coisa tomando forma na tua vida e você não está enxergando. Tem muita coisa de Deus tomando forma na tua vida e você não está percebendo que já está tomando forma.
Acalma seu coração, porque Deus está dando forma à semente que você plantou. E eu posso falar isso com autoridade espiritual. Aquilo que você plantou não vai voltar vazio. Fica tranquilo, vai ter colheita farta para a sua vida, em nome de Jesus. Mas guarda o seu coração. Aguarda o tempo de Deus. Cuidado com a ansiedade, em nome de Jesus. A semente está ganhando forma. Fala para a pessoa que está do seu lado. A semente está ganhando forma. E o quinto estágio é o estágio da maturidade. É na maturidade que você tem acesso e é na maturidade que Deus dá o crescimento. Lembra do que a Bíblia diz? Que o filho, enquanto menor de idade, não tem acesso à herança. Para você poder literalmente usufruir daquilo que Deus tem para você, você tem que chegar no estágio da maturidade. Então repete assim comigo: renúncia, fé na transformação, iluminação, desenvolvimento e maturidade. Antes da colheita, Noemi e Ruth tiveram que enfrentar 3 crises, diga 3 crises. Olha só, nós, antes de colhermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, normalmente nós vamos ter que passar por algumas crises, e eu já quero te deixar experimentado, porque quando uma dessas crises bater na tua porta, você vai saber literalmente como agir, e você não vai sucumbir a essas crises. A primeira, o texto diz o seguinte, Ruth capítulo 1, 12, voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda havia esperança para mim, ainda que eu me casasse hoje, essa noite, e depois desse à luz aos filhos. Olha só, gente, antes de qualquer colheita na sua vida, o inimigo vai dizer que você não pode. Essa é a primeira crise que você vai ter que enfrentar. Não pode, não posso mais. Como é que eu vou dar luz a um filho? Mesmo que eu casasse hoje, de novo, já estou velha, nem posso mais dar luz. Não posso, minha filha. A primeira crise que nós temos que enfrentar é a crise do eu não posso. É a crise do eu não tenho condições. É a crise do eu já estou velha, eu já estou velho. É a crise do já foi meu tempo. Quantas pessoas chegam aqui, meu tempo já deu. Crente, se Deus te plantou num novo lugar, é porque Ele está começando um novo ciclo. Agora, se você é plantado para um novo ciclo, vivendo o que você não viveu no ciclo anterior e querendo trazer essa bagagem para o ciclo novo, aí a sua vida continua uma bagagem só, para não falar um bagaço só. Então, em nome de Jesus, está num ciclo novo, abre o coração para o novo, se desvincula dessa crise do eu não posso, mas eu não posso, não consigo, não vai dar, vai sim, em nome de Jesus. Agora, a grande questão é que na sua condição você não pode mesmo, mas no sobrenatural, Deus já tem um ciclo novo preparado para você. Você acha que na minha condição é fácil? Pastor, vamos comprar o terreno. Quantos milhões? 6 milhões. Na minha condição, eu não posso, mas eu creio que Deus já preparou algo para a gente. Por isso, eu não deixo com que a crise do eu não posso entre no meu coração. Realmente, eu não posso, e eu não estou aqui para ficar contando história. Eu não posso, porém, Deus pode todas as coisas. Se eu creio, se você crê, Deus pode todas as coisas. E na tua condição você não pode. Fala para o crente do seu lado, na tua condição você não pode. Mas na condição de Deus, já está tudo preparado em nome de Jesus. Amém ou não? Glória a Deus, aleluia. Segunda crise, Ruth capítulo 1, verso 13. Iriam vocês esperar até que eles crescessem? Eu não posso ter filho, minha filha. Já estou velha. E mesmo que eu arrumasse um marido hoje, tivesse filho hoje, vocês vão ficar esperando esse menino nascer, crescer, desenvolver, se tornar... Você já vai estar velha, não vai dar mais. Vocês vão ficar sem casar esperando os meus filhos? Diga, crise do tempo. Agora vira para o crente do seu lado, prega para ele e fala assim, para de medir as coisas pelo seu tempo. Não, mas fala com cara de profeta e voz de profeta, para de medir as coisas pelo seu tempo. Olha a mentalidade do ser humano. Amém, tem um crente nessa igreja, aleluia. Isso aí, assim é sucesso, dá glória, aleluia, que o negócio vai melhorando aí. Amém ou não? Olha a mente humana, como é que funciona. Já estou velha demais para me casar, já passou do tempo, ter um filho então, essa altura do campeonato, esquece, e esperar ele crescer para te dar em casa. Olha o ser humano como é limitado. Deixa eu te entregar uma chave desse texto, na cabeça dela, tinha que ter um bebê. Mas para Deus, já estava tudo preparado. Ela estava querendo gerar um bebê, Deus já tinha preparado um fazendeiro rico para Ruth. As irmãs solteiras não pegou não, vocês são muito boba. Mulherada boba, gente.
Aí fica, pastor, me ajuda a desencalhar. Como desse jeito? Não dá nenhum glórias, irmão. Na mente humana, ainda vai gerar um bebê. Aí Deus, minha filha, já tem o Boaz ali, solteirinho, rico da Silva. Vai dar tudo certo, minha filha. Segura, irmã, segura em nome de Jesus. O ciclo virou e o tempo da colheita chegou. A crise do tempo, não dá, ainda tem que nascer e Deus está tudo preparado, meu filho, está tudo pronto para você. Terceira crise que elas tiveram que enfrentar, diga identidade. O texto diz, Ruth capítulo 1, verso 20, não me chamem mais de Noemi, agora me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida uma vida amarga. Mara significa poço de amargura. O que acontece aqui? Noemi assumiu a sua forma do momento. Lembra quando eu digo que a realidade confronta a fé, a realidade confronta a promessa? Isso é assumir a forma do momento. A vida dela estava passando por algumas dificuldades e ela se enxerga como um poço de amargura. Em nome de Jesus, não assuma a sua forma do momento. Você tem uma identidade em Cristo Jesus. Está passando por uma dificuldade? Eu sou um desgraçado, a minha vida não vai para frente. Está passando por uma luta financeira? Não, agora eu sou arrebentado. Não assuma essa forma em nome de Jesus. Profetiza para o crente do seu lado. Não assuma a sua forma momentânea em nome de Jesus. Não é o passar por uma crise que te faz um desgraçado, crente. Eu sou um desgraçado, não saio da crise. Eu sou um doente, porque está com gripe. Você está passando pela doença, mas isso não te torna um doente, em nome de Jesus. Amém ou não? Amém. Você está com um problema e você já se acha um problemático. Sabe por quê? Porque assume a forma do momento, a forma do presente, a dificuldade momentânea do presente. Assume, incorpora aquilo e começa a se ver um poço de amargura. A situação dela não era das melhores. Sim, ela estava passando por uma fase muito difícil, mas isso também não tornava ela uma mulher amargurada. Ou seja, viva a estação, seja ela qual for, mas viva a estação e preserve a sua identidade em nome de Jesus. Romanos 8:37 diz, em Cristo você é mais do que vencedor. Declara isso para a pessoa que está do seu lado, em Cristo você é mais do que vencedor. Se deixar a situação, o momento, ditar a regra da tua vida, você vai se perder na sua própria identidade. Um ciclo chamado 2024 está quase encerrando. Está quase encerrando. E vai começar um novo ciclo, ao qual Deus nos dirigiu como o ciclo do sobrenatural. E você precisa estar preparado para isso. Você está preparado em nome de Jesus? No ciclo do sobrenatural, não vai ter espaço para coincidências. Coincidências, não vai ter espaço para isso. Sabe por quê? Olha o que Deus falou muito forte ao meu coração. Nós não podemos confundir providência divina com coincidência. Tem muita gente achando que o que está acontecendo na vida é mera coincidência. Mas tudo que Deus faz tem um propósito intencional. Nada é por acaso. Ruth, capítulo 2, versículo 2 diz, Ruth, a Moabita, disse a Noemi, eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Ou seja, eu vou me apropriar da lei do rebuscar e vou colher espigas no campo de qualquer um que me permitir. E aí ela disse, vá minha filha. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso, diga por acaso, ela entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz. Por acaso, calhou de ser na plantação de Boaz. Que por acaso, que por coincidência, veio a se tornar o marido de Ruth. Que por acaso, por coincidência, veio se tornar o pai de Obed. Que por acaso, ou por coincidência, seria o pai de Jessé. Que por acaso seria o pai de Davi, que por acaso seria da linhagem de Jesus. Diga assim, não foi por acaso. Não foi por coincidência. Foi providência sobrenatural de Deus na vida daquela mulher. Plantou, colheu. O ciclo era novo, a estação era nova. Deus, ele fez tudo de maneira intencional. Foi Deus que guiou aquela mulher para o campo de Boaz. Deus já tinha preparado lá, conforme eu disse, o fazendeiro rico. Deus só estava dirigindo ela para o lugar
certo. Mas olha, o texto diz que por acaso, porque essa é a forma do ser humano entender. Por acaso mudou, por acaso o que, crente? Não entre no ano do sobrenatural achando que o que Deus vai fazer na sua vida é por acaso, porque não é por acaso. No sobrenatural, Deus faz por propósito. Ou seja, você não está aqui por acaso hoje? Chegou aqui, talvez, chegou e, eu vou lá, porque não chegou por acaso. Deus te direcionou a esse lugar. Isso eu digo ao longo dos anos que nós começamos a EVO. Muita gente acha que pisou nesse lugar por acaso. Mas você não tem por acaso, na verdade você foi direcionado, foi guiado por Deus. Está aqui porque Deus te guiou, porque Deus te direcionou e porque Deus tem algo específico na sua vida aqui nesse lugar. Então tira essa coincidência, esse por acaso, essa mentalidade humana e deixa o sobrenatural falar literalmente o que ele tem para você em nome de Jesus. Não tem a ver com coincidência, é providência divina. Ou seja, o sobrenatural começa a se manifestar na vida daquela mulher. E eu quero declarar que tem providência sobrenatural para a sua vida em nome de Jesus. Um novo ciclo está prestes a começar e o que você vai viver, você vai se espantar. Mas isso não vai ser por acaso. Como assim, Deus? É assim. É tempo do sobrenatural. Agora, para viver o sobrenatural, você precisa encerrar o que mesmo? O ciclo velho. Tem coisas velhas que não estão te deixando ir para o novo ciclo. Assim como era óbvio que em Belém, a casa do pão voltaria a ter provisão, tem coisa óbvia que você não está enxergando, não quer enxergar, ou finge não enxergar, que está te mantendo preso no ciclo anterior. Tem gente que sim, não consegue enxergar. Tem gente que é cega espiritualmente, não consegue enxergar coisas que estão mantendo elas acorrentadas. Eu vejo muitas pessoas com vontade de romper, crescer, acessar, mas não conseguem enxergar. Tem gente que não quer enxergar. E tem gente que finge não enxergar. Uns não enxergam porque ainda não têm a visão espiritual. Outros até enxergam, mas não quer. E outros estão fingindo que não estão vendo. Mas tudo isso está te mantendo preso no ciclo antigo. E para o que Deus tem para a sua vida no próximo ano, o ano do sobrenatural, você vai precisar se entregar de todo o coração. Porque ciclo novo que nós vamos entrar, você precisa estar entregue de corpo, alma e espírito. No ciclo do sobrenatural, se você for fiel ao Senhor, Deus vai mudar a sua vida. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. No ciclo do sobrenatural, se você for fiel ao Senhor, Deus vai mudar completamente a sua vida. Eu percebo um grande mover de Deus para as nossas vidas. Eu percebo um mover sobrenatural. É claro que para acessar o sobrenatural, a gente vai precisar de colocar mais força, a gente vai precisar de colocar mais entrega, a gente vai precisar, buscar mais a presença de Deus. Isso é natural. Se eu quero acessar algo sobrenatural, o que é o sobrenatural? São resultados acima da média. Uma vida sobrenatural é uma vida além do natural. Além daquilo que você pode viver aqui no campo físico, daquilo que você já viveu, daquilo que você já observou. Alguém aqui já experimentou o sobrenatural de Deus? Glória a Deus, algumas pessoas. Eu tenho vivido isso com a minha família, o sobrenatural. E quando a gente experimenta o sobrenatural, a gente consegue ver literalmente o poder, o favor e o agir de Deus sobre as nossas vidas. É no sobrenatural que Deus, Ele encurta tempo de coisa que era para demorar anos e anos e anos e anos, e aí você começa a ver um crescimento acelerado. Relacionamento que outrora era um relacionamento difícil, cheio de conflito, começa a se tornar um relacionamento de amor, de alegria, de paz. Ou seja, no sobrenatural as coisas acontecem de uma maneira que você não consegue compreender. E a intenção é essa, é não compreender. Lá em Deuteronômio 28, Deus faz uma promessa ao povo. Ele diz o seguinte: se vocês forem fiéis, eu vou derramar uma unção sobrenatural sobre a vida de vocês. E essa unção sobrenatural compreende prosperidade, crescimento acelerado, resultados extraordinários. E Deus, Ele condiciona tudo isso a uma palavra. Na verdade, a duas. Diga comigo: obediência e fidelidade. Vira para o crente do seu lado e profetiza para ele. No ciclo do sobrenatural, se você for fiel ao Senhor, preste bem atenção no que eu vou te falar. Onde você colocar a sua mão,
Onde você colocar a sua mão, você vai prosperar a 100 vezes mais. O Senhor vai te conceder grande prosperidade. Você será colocado por cabeça e não por cauda. O fruto do seu trabalho será grandemente abençoado. Tem provisão, tem proteção e abundância do céu para a sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso, crente? Levanta dando glória a Deus em nome de Jesus.